Olá! Uma das discussões da Base Nacional Comum Curricular é como se dá o ensino das artes e da educação física. Ele deve estar integrado ou não às outras disciplinas? O Conexão quer discutir esse assunto e entender se essas decisões acontecem no chão da escola, no dia a dia, ou se deve ser a Base Comum Curricular a responsável por induzir essa integração. Aqui no estúdio comigo está o Alexandre Palma, que é representante do Instituto Arte na Escola, aqui no Rio de Janeiro. E já por telefone, a Lia Glass, do Instituto Península, entrará nessa conversa com a gente. Tudo bem, Alexandre? Que bom que você pôde conversar com a gente sobre esse assunto hoje. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser um diálogo muito bacana. Com certeza. A começar, explica pra gente, né, qual é a base estrutural, né, das artes para a educação básica, para essa faixa etária? Sim. A questão da arte na escola é uma questão que propõe ao estudante toda uma gama, toda uma série de processos relativos à experimentação artística, reflexão sobre o ensino da arte e também a apreciação, a crítica desses processos nas diferentes linguagens, a música, o teatro, a dança, as artes visuais. E a gente pensando a escola pública, a gente tem um dilema muito importante, porque na escola pública talvez a gente encontre um dos únicos espaços onde as crianças que são atendidas pela rede pública têm acesso a essa linguagem, a essa vivência. Então, essa é uma questão assim de cidadania artística, que deve ser preocupação não apenas da gente, mas de toda a sociedade. E você comentou esses aspectos da arte, teatro, dança e artes visuais se tornaram, de certa maneira, obrigatórios há pouco tempo, há coisa de um ano. Sim, sim. Bem, a gente tem algumas inquietações que são importantes sobre esse debate da Base Nacional Comum Curricular. Hoje eu estou representando o Instituto Arte na Escola, que é uma entidade que está no Brasil desde 1989, promovendo a valorização dos professores de arte. Também atuo na UFRJ, nessa área de arte e educação, e a gente está observando com grande preocupação a questão dessa nova regulação que atinge a arte na escola. Realmente a gente teve uma legislação de maio do ano passado, né? Ainda no final ainda dentro do governo Dilma, né? Falando da arte com as suas 4 linguagens. A disciplina arte tem 4 linguagens: música, teatro, dança, artes visuais e a música também, né? Muito importante. O que ocorre? Há uma grande inquietação entre os professores e também entre os estudantes em relação ao oferecimento dessas linguagens, porque são linguagens, a música, o teatro, a dança e as artes visuais, que transbordam esse limite da disciplina arte, né? Então, tem aí uma regulação que sempre flutua muito de estado para estado, né? De município para município, em relação a políticas educacionais para a disciplina arte, mas o que a gente acaba observando é que essa interpretação, né? Essa adequação da legislação, infelizmente, ela acaba sendo para baixo, né? Para o mínimo necessário, enquanto o conteúdo da arte ele transborda, né? A gente tem o nosso Brasil com uma riqueza enorme culturalmente e ele infelizmente, do jeito que está posto na lei, na legislação e nas políticas educacionais, do jeito que a arte está posta, ela está atrofiada em relação a essa riqueza e essa diversidade que a gente tem no Brasil. Depende de leitura política e também essa abrangência toda do país é o grande desafio para a Base Nacional Comum Curricular. Eu quero aproveitar e já convidar para a conversa a Lia Glass, que é do Instituto Península de São Paulo. Eles fizeram uma leitura técnica da Base Nacional Comum Curricular para entender os aspectos relacionados à disciplina da educação física. Lia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Eliane? Tudo jóia, bom ter você aqui. Olá, explica pra gente o que vocês encontraram nessa leitura. Tá.
Nós realizamos essa leitura crítica em parceria com outros institutos e fundações, Fundação Roberto Marinho, Instituto Rodrigo Mendes e o PNUD, e com um grupo de especialistas de todo o país, que tem a experiência tanto da academia quanto da prática na escola. E o que nós encontramos nessa leitura do terceiro texto da base é que houve um avanço considerável para a disciplina de educação física. Então, nós consideramos que o texto ele já apresenta um enorme avanço para o que pode ser a educação física na escola, mas ainda há oportunidades de melhorar pontos como, por exemplo, estabelecer um objetivo claro para a educação física dentro da escola. Então, o terceiro texto ele diz tudo o que a educação física não é, mas ele não explicita por que ela dentro do campo de linguagens e ela dentro da escola tem uma importância. A gente acha que isso precisa estar lá de forma bastante clara. Segundo ponto é que não há objetivos de aprendizagem. E isso vale não apenas para a educação física, mas para as outras. Oi, perdemos o sinal com a Lia um instante, mas ela deu uma deixa que eu acho que já posso trazer para você no estúdio, enquanto a gente tenta retomar o contato com ela. Existem objetivos claros, né, para a disciplina de educação física na sobre educação física? Sim, ou sobre artes? Sobre artes. Sobre artes, Alexandre. Bem, tem até uma convergência nesse aspecto, né, com a educação física, porque a arte no ensino fundamental está sendo apresentada a partir de ciclos integradores. Então, você tem um ciclo do 1º ao 5º ano, de conteúdos que são comuns, né? E de 6º ao 9º ano também, que são conteúdos que podem ser trabalhados de acordo com a questão assim, conceitual do ciclo, né? Você tem um período de 5 anos para integralizar determinados conhecimentos dentro da área de arte. Então, tem essa semelhança com a educação física, mas tem aí um porém que é importante, né? Em relação aos parâmetros curriculares nacionais, nos quais o Instituto Arte na Escola teve aí um grande trabalho, né, de disseminação, pesquisa, né, e de reflexão, né, que até então estava orientando bastante a questão da arte na escola, eu discordo um pouco da coordenadora da área de linguagens, quando ela afirma que o conteúdo de arte não tem uma sequência fixa de conteúdos, né? Não tem uma sequência, né, detalhada. Existe sim essa sequência, né, de conteúdos, né, que foi construída já na década de 90, né, junto com os parâmetros nacionais da disciplina da arte, e que explicitam qual é esse conteúdo em sequência, especialmente para o ensino fundamental. Na prática, como é que as artes acabam contribuindo para o desenvolvimento desse aluno? Na questão da expressão corporal, na questão da percepção? Pensando aí nos ciclos, né, de que maneira cada tipo de arte, a dança ou o teatro, as artes visuais são específicos para quais momentos, você diria? A gente tem aí, na verdade, 4 currículos: música, teatro, dança e artes visuais. A grande questão é de que maneira e em que lugares a gente vai observar isso plenamente, né? A questão que eu penso é o seguinte: o jovem, a criança, especialmente no ensino fundamental, né, especialmente onde ela tem a necessidade de ter esse contato lúdico, esse contato cognitivo, né, esse contato que ajuda no processo de simbolização dela, né, no processo de identidade também, né? Como é que a gente pode traduzir essa riqueza num campo que tem assim, uma limitação grande, né? Você tem 4 linguagens e apenas uma única disciplina. Se você observar, né, em outras escolas, em outras redes, você vê a disciplina arte proposta de uma outra maneira a partir do mesmo parâmetro. Não apenas uma disciplina, mas você vai ter aula de teatro, você vai ter aula de música, você vai ter aula de dança, né? Então, quanto mais possibilidades a criança e o jovem tiver de experimentação, reflexão e fruição dessas áreas, né, mais acesso a uma cidadania uma cidadania integral essa criança vai ter,
né? Então, eu fico preocupado com essa divisão, né? Quer dizer, em alguns lugares você tem uma disciplina arte de uma forma muito limitada, não só em relação às suas linguagens, em relação à sua carga horária, né? E a própria BNCC, infelizmente, está sugerindo isso, essa limitação. Agora, em outras redes, especialmente a privada, ou então os colégios federais, né? Você tem a arte transbordando essas barreiras que o currículo está oferecendo nessa nova versão aí da base. Então, a pergunta... Estamos de volta com a Lia. Sim, sim. Então, você concorda com essas limitações, Lia? Na sua área, no caso? Olá, estou de volta. Eu concordo com as limitações. A realidade da educação física, o texto, da maneira como está proposta, ele também, principalmente no ponto de sequenciamento das unidades temáticas, que, aliás, é o terceiro ponto aqui da leitura crítica que nós fizemos, a ideia que se passa é que há, de fato, uma limitação e não uma ampliação potencial do repertório da educação física para esses alunos nas escolas em vários contextos do país. É claro que algumas redes pode ser que decidam optar por essa ampliação, mas o texto precisa explicitar, na nossa visão, esse sequenciamento de uma maneira que, com objetivos claros para cada um dos anos, também se dê para essa criança a oportunidade de experimentar um repertório muito maior de jogos e brincadeiras, esportes e todos os outros conteúdos que são parte da educação física. Agora, uma pergunta em comum para os dois, uma pergunta em comum para vocês é: os professores costumam fazer planos de aula? Lia, você pode, por favor, responder. Na educação física, o que acontece? Existe um histórico de menos sistematização de conteúdo, então esse é um ponto. E o segundo ponto é que lá não é uma disciplina que acontece do modelo tradicional em sala de aula, né? Então, a visão de se estabelecer planos de aula de um jeito bastante organizado, ele aparece em algumas escolas, mas não é a regra, na nossa experiência. A segunda questão é que a disciplina de educação física ela ainda é muito mais vista como algo da prática e não tanto do conhecimento, que é um outro ponto que nós trazemos nessa leitura crítica, né? Então, uma história que um dos especialistas que nós conversamos trouxe é que uma mãe, ela pergunta para o seu filho na volta da escola, se ela souber que teve uma aula de matemática, por exemplo, o que você aprendeu hoje, né? E quando chega da aula de educação física, ela pergunta o que você fez hoje. Então, isso também nos mostra que existe menos a questão da integração entre o aprender, o apreciar aquilo que se está vendo dentro da aula de educação física e o fazer. E, na verdade, essas duas coisas poderiam estar integradas. E sim, um planejamento junto com a coordenação pedagógica da escola e do próprio professor de educação física, com uma cultura de planejamento maior, talvez poderia acontecer. Mas essa não é a regra na nossa experiência. Alexandre, no caso das artes, costuma ocorrer esses planejamentos, esses planos de aula? Olha, essa pergunta é muito boa, porque a arte está sempre na berlinda. Sempre está na berlinda, quando tem algum tipo de proposta, algum tipo de reforma, né? Vamos aumentar a carga horária de matemática, aí diminui a de arte. Sempre está na berlinda. Sempre, infelizmente. E mesmo com essa contradição toda, da gente ter um Brasil muito rico e o currículo de artes atrofiado, isso acaba nos fazendo pensar que há interesses privados em relação a esse cerceamento histórico da disciplina arte. Então, a gente teve uma grande conquista, que foi a obrigatoriedade dessa área em 96, a partir de uma mobilização muito grande, não só dos arte-educadores, mas também da sociedade civil, né, para implementar essa disciplina dentro do currículo. Mas, assim, quando se fala em planejar arte, fazer planejamento, então a gente tem aí uma gama de propostas pedagógicas e um interesse muito grande na pesquisa do ensino da arte realizado pelos próprios professores, que às vezes não estão dentro desse circuito acadêmico, mas eles mesmos
realizam as suas pesquisas, desenvolvem, às vezes, novas metodologias e tudo isso ancorado por essa necessidade de se legitimar no território escolar. Então, daí, quando você fala da questão do planejamento, é sempre uma questão muito cara e importante para os colegas de arte e educação nas diferentes linguagens. Porque a todo momento, além da sua necessidade de pesquisar e alcançar novos territórios, ter a sua sala de arte dentro da escola, né? Mostrar esse trabalho em outros lugares, como, por exemplo, a gente tem a iniciativa do Instituto Arte na Escola, com o Prêmio Arte na Escola Cidadã. Ali você tem um espelho de ações superestruturadas e que foram planejadas, às vezes, a partir do currículo de um sistema escolar ou a partir da própria motivação desse colega de arte e educação, de artes, em legitimar o seu território de atuação na escola. Porque a gente, infelizmente, tem que dizer que a arte na escola ainda é um território de resistência. E o planejamento, não só da aula, mas também o planejamento de uma ação dentro de uma escola, geralmente é uma tarefa que é elaborada pelos nossos colegas, pelo menos eu tenho visto isso, com muito prazer e também com uma forma de resistência política. Agora eu gostaria de saber dos dois sobre a questão da formação do profissional que vai estar em sala de aula. Lia, como é que vocês enxergam essa questão? A formação, a partir de todas essas determinações, novidades pela base, a formação do professor de educação física? A formação inicial, ela de fato vai precisar acompanhar o que virá dessa última versão da base, né? Isso não só para a educação física, mas para todos os outros, para todas as outras disciplinas. A maneira como nós vemos é que hoje as licenciaturas de educação física, elas trabalham as questões do movimento corporal para a escola, competindo com outras questões, como, por exemplo, a ginástica, e não a ginástica que está aqui na escola, mas a ginástica do professor que vai virar, por exemplo, um personal trainer ou que vai trabalhar numa academia. Então, ela ganha um pouco menos de espaço com intencionalidade para o ensinar, então, o conteúdo associado a uma didática específica que vai para a escola, que compete com as outras possibilidades para esse profissional no futuro. Então, a gente tem um problema ou uma oportunidade aqui para resolver esse problema. Outra questão é que existe, e aí não é só dentro da educação física, uma questão importante na formação inicial, que é a associação entre a teoria, que está presente bastante forte na academia, e a prática daquilo que de fato acontece na escola. Então, nós acreditamos, principalmente no Instituto Península, que aqui há uma enorme oportunidade, dentro desse novo momento, de se pensar em unir teoria e prática e pensar em didáticas específicas para que a criança, de fato, ela aprenda, ela faça e ela consiga aprender de todo aquele conhecimento, algo que vai potencializar seu desenvolvimento integral. Então, a gente tem, de fato, aqui uma jornada a percorrer com esse texto novo que virá da base. Rapidamente, para a formação inicial. Rapidamente, Alexandre, o que você acrescenta em relação à formação do docente para artes? Eu trabalho na UFRJ com a formação de professores no campo das artes visuais, especificamente, né? Então, a gente tem as outras formações também, as outras licenciaturas, dentro do que a Lia colocou, né, as didáticas específicas, né, em música, em dança, em teatro. Claro que quando a gente fala em didáticas específicas, a gente não está dizendo que essa formação tenha que ser especializada. Há a necessidade de interdisciplinaridade, não só entre essas linguagens e não apenas com as outras áreas, como a educação física, né, como as áreas de ciências, como as áreas de humanas. A gente pode se relacionar com essas outras áreas na construção de projetos e ações assim em arte, mas quando a gente fala de especificidade, didática específica em música ou em teatro, a gente não está querendo dizer que isso signifique um aprisionamento da arte no seu próprio campo epistemológico. Né? Você pode se relacionar, mas ao mesmo tempo não pode perder a sua especificidade. Então, a questão que também atinge a formação de professores e que está expressa aí nesse documento da BNCC de arte, é que isso também vai afetar a formação específica nas diferentes linguagens no campo da universidade.
Porque, na medida que o documento fala em artes integradas, surgem diferentes preocupações. Quem leciona artes integradas? Qual é o conteúdo de artes integradas? São algumas questões que o Instituto Arte na Escola, eu vou tomar a gentileza de dizer, preparou um documento e que será encaminhado aos representantes do MEC para que a gente coloque as nossas preocupações. Vão trazer algumas sugestões. Sim, sim. O Instituto Arte na Escola vai trazer essas sugestões e essas sugestões foram construídas junto com a base, junto com as pessoas que estão, como você coloca ali na apresentação do programa, no chão da escola. Na realidade. Na realidade. Dá um exemplo para a gente, rapidinho. Exemplo dessa prática. Da prática de artes. Dessas sugestões, umazinha. Umazinha? Então, que está lá no documento. Olha só, vou pegar essa colinha aqui, ó, pegando o DVD do Instituto Arte na Escola. Daqui, deixa eu mostrar, tá? Enquanto você responde. Então, posso pegar? Porque Pode, é muita coisa. Isso aqui foi do prêmio. Do prêmio Arte na Escola. Que eu vou deixar de lembrança. Resumindo, rapidinho. Quais são os pressupostos metodológicos da Base Nacional Comum Curricular para a Arte? Né? Artes são linguagens, mas não está claro. A arte é uma linguagem, a arte é uma disciplina, e também tem uma confusão entre competências e objetivos nesse documento, além da falta de uma sinalização metodológica, de uma fundamentação metodológica, né? E a gente tem esse dilema, que é o dilema da polivalência, né? Que, na verdade, é uma precarização que atinge a disciplina arte e também outras disciplinas, né? Quer dizer, um professor que dá aula de música, dá aula de teatro, dá aula de dança, sem ter formação para tal. Específica. Né? E criando embaraços junto aos estudantes e junto à sua própria área de formação, né? Agora, Lia, você também, pelo Instituto, tem alguma sugestão para encaminhar a base, enfim, deixar aqui como mensagem para a gente, e alguma sugestão, de repente, de como é possível que essas duas disciplinas interajam na prática nas escolas? Vou começar pela segunda pergunta. Na realidade, nós trazemos, sim, a questão da interdisciplinaridade, mas muito mais menos como algo que seja só a integração de conteúdo em si, mas muito mais uma questão de produzir sentido para o aluno que está dentro dessa escola, exposto a diversos tipos de conhecimentos. Então, por exemplo, para tentar trazer a educação física com outra disciplina, o aluno, dentro da aula de educação física, ele é exposto a alguns esportes e vai organizar um campeonato dentro da escola, ou um festival esportivo. Por que não, junto com o professor de matemática, começar a desenhar as tabelas, as estatísticas de como que vão se dar esses jogos e, com intencionalidade, esses professores produzirem um sentido que tenha a ver tanto com a educação física quanto com a matemática, por exemplo. No caso das artes, existem, inclusive, por exemplo, as danças, elas estão presentes tanto na educação física quanto nas artes. Existe aqui um potencial mais explícito ainda de uma integração. Então, sim, existe a questão da interdisciplinaridade, ela é muito possível. O que nós vimos apenas é que no texto, apesar dela ser citada como importante, existe pouca explicitação de como. E apesar de esse não ser o currículo, essa ser a base, o caminho para que isso aconteça, para que essa interdisciplinaridade aconteça, na nossa visão, podia estar um pouco mais explícito no texto. Lia, oi, pois não, que a gente já vai encerrar o programa. Aí a segunda questão, né? Nós fizemos uma leitura crítica e entregamos um documento tanto ao MEC quanto ao CNE. Então, esse documento está entregue e nós devemos avançar nesse debate até a última audiência, que será em Brasília agora no dia 11. Ótimo. Lia, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no Conexão. Agradeço também, aproveito ao Alexandre. E com certeza essa é uma questão que ainda rende muita conversa. A gente vai voltar a tocar nesse assunto aqui no programa. Um abraço para você também, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Eu queria apenas convidar todo mundo
a conhecer um novo polo que está se integrando ao Instituto Arte na Escola, que é o polo... Enquanto ele comenta, a gente pode jogar na tela rapidinho o endereço, o site do Instituto. É bom que as pessoas visitem, tem muitas sugestões, muitas dicas, inclusive para os docentes. Instituto Arte brevemente. É artenaescola.org.br, né? artenaescola.org.br. E agora o seu novo polo dentro da rede Arte na Escola, que é o polo da Escolinha de Arte do Brasil, fundada por Augusto Rodrigues em 1948 e que ano que vem vai completar 70 anos, a escolinha, né? A gente tem até uma publicação, não sei se é possível mostrar, com a capa do Ziraldo, que fala um pouco dessa trajetória da escolinha e quanto a Escolinha de Arte do Brasil foi importante para o ensino da arte no Brasil. Muito obrigada. A gente pode pensar e trazer essa questão, essa novidade para uma nova conversa no Conexão. Um abraço, Alexandre. Obrigado. A você de casa também, muito obrigada pela sua participação. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.